Nesta aula, eu vou explicar para vocês as três grandezas elétricas, que são tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Eu vou explicar uma de cada vez e por que vocês vão precisar saber isso aqui quando for fazer um conserto de uma placa de um celular, for fazer análise na placa de um celular. Então são três itens muito importantes que vocês devem entender o que é cada um perfeitamente para prosseguir com o restante das aulas, prosseguir com uma análise em uma placa de aparelho celular. A minha explicação ela vai ser bem simples e objetiva para que todo tipo de público que assista este vídeo consiga entender claramente as três grandezas elétricas sem muitas complicações, ok? Então eu vou começar explicando para vocês a tensão elétrica. Tensão elétrica, representada em volts, pela letra V. Então a tensão elétrica, ela é uma força. Então para você ter a corrente elétrica, você precisa ter a tensão elétrica. Então a tensão elétrica ela é a força que vai impulsionar a corrente elétrica. Então no multímetro nós temos lá duas escalas, o V com uma ondinha e o V com um traço. Se tratando em reparação de placas de celular, nós não vamos utilizar essa aqui, que seria a tensão alternada, tá? Então esquece. Então essas aulas, elas serão voltadas sempre para a tensão corrente contínua, que é a tensão e a corrente que nós vamos encontrar na placa do aparelho celular. Então sempre nós vamos falar em tensão contínua, né? Em volts. Então na placa do celular, na bateria, dependendo da parte que você for analisar, vamos utilizar uma tensão padrão aí de 3,7 volts. Então a tensão, ela é uma força que faz com que tenha circulação de corrente elétrica. Sem tensão, nós não temos corrente elétrica, porque nós não temos essa força que faz os elétrons circularem em um condutor. Então isso é a tensão elétrica, muito fácil de você se identificar. Então quando nós formos medir a tensão elétrica, nós vamos encontrar em volts, né? Então vamos medir a tensão elétrica dessa bateria. A bateria está com 2 volts. Opa, por isso que o aparelho celular não está ligando, porque ele está em um nível de tensão abaixo do nível de processamento. Então ao conectar o carregador, a placa não identifica que o carregador foi conectado para dar continuidade nessa tensão, para aumentar essa tensão, aumentar essa força que faz os elétrons circularem para o aparelho ligar e funcionar, para a bateria aí ser carregada, ok? Então isso é tensão elétrica, de forma simples e clara para vocês entenderem, né? Para você ter tensão elétrica, você precisa ter uma diferença de potencial, que depois eu vou estar explicando isso para vocês. O que é essa diferença de potencial para ter tensão elétrica, para ter a corrente elétrica, ok? Então tensão elétrica basicamente é isto. Agora vamos para a próxima grandeza, que é corrente elétrica. Bom pessoal, corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons em um condutor quando nós aplicamos uma tensão. Então você tem corrente elétrica quando você aplica a tensão, que a tensão ela é uma força que faz com que você tenha corrente elétrica, que é o movimento dos elétrons em um condutor. E a corrente elétrica é representada em amperes. Amperes, pela letra A. Então a bateria do celular, ela tem uma quantidade de corrente elétrica, que vai ser representada em miliamperes. Então quanto mais corrente elétrica, mais tempo essa bateria ela vai durar. A pilha, ela tem uma tensão de 1,5 volts. A pilha do Paraguai tem essa tensão e uma pilha de uma ótima qualidade, né, uma pilha original, tem
a mesma tensão, falando de uma pilha padrão de 1,5 volts. O que muda é a corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente elétrica, quanto maior os amperes, mais energia ela fornece. É bom vocês entenderem perfeitamente a tensão e corrente, porque na versão 1.0, muitos alunos nos enviaram e-mail, perguntas no fórum, no suporte ao vivo, com muitas dúvidas em algumas coisas básicas da eletrônica, como as 3 grandezas elétricas. Quando o professor Luiz pega um aparelho celular e liga na fonte de bancada, que é um procedimento, né, que sempre nós fazemos aí, dependendo do tipo de defeito, né? A gente vai lá, liga o aparelho celular ou até mesmo a bateria para fazer a sua ativação. Nós temos 2 visores. Um visor ele vai mostrar a tensão elétrica, representada em volts, e o outro a corrente elétrica. Então, no visor da tensão elétrica, nós podemos utilizar aí 4,5 volts, tá? Que é a força que vai movimentar os elétrons, que vai ter a corrente, né, que vai ser alimentado o celular. E a fonte, né, em 4,5 você consegue ajustar a corrente que você quer trabalhar, né? Ou normalmente o pessoal deixa no máximo 2, 3 amperes, depende da fonte que você está trabalhando. Então, quando você liga o aparelho celular com essa tensão, você vai ver o consumo de corrente, que é o movimento dos elétrons nessa placa, né, do aparelho celular. Então, você tem uma corrente aí, vamos colocar, o aparelho ligou, ele mostrou ali, né, sinal, mostrou vídeo, então ele está funcionando normalmente. Nós temos uma corrente aí, vamos colocar de 0,700 mA. Então, quando o aparelho ele está em funcionamento, ele tem um consumo aí de corrente, não é um consumo tão alto, também nem um consumo baixo. É bom você pegar aparelhos que funcionam normalmente, ligar na fonte e você verifica. A partir do momento que você liga, aperta o botão de power, o consumo dessa corrente, até onde ela vai e onde ela estabiliza, tá? Lógico que quando o celular ele apaga a tela, o consumo vai cair, você ativou a tela, dependendo da aplicação que você abrir e utilizar, essa corrente ela tem uma oscilação, tá? Ela pode aumentar quando precisa-se de mais potência, né? Que a potência é o quê? É a tensão vezes corrente, a potência que o circuito vai necessitar. Agora, se você liga um celular na fonte de bancada e você nem pressionou o botão power, você só colocou lá os contatos da fonte de bancada na placa do celular. E você viu um consumo alto, né, como 0,700, 0,500 mA. O que acontece? Existe uma fuga de corrente em algum componente e isso vai gerar calor. Se o aparelho ele não está ligando, você nem ligou ele já tem um consumo de corrente alto, ou igual muitos falam, eu peguei um aparelho celular, coloquei a tensão elétrica em 4,5 volts na fonte, coloquei no celular e a corrente foi para 1,5 amperes. Pode tirar os contatos imediatamente, alguma coisa vai esquentar, que é um consumo muito alto. O aparelho, ele dificilmente vai ter um consumo tão alto assim quando é ligado em funcionamento normal. Imagine sem você ligar ele. Então eu estou dando esses exemplos da fonte de bancada, do aparelho, para vocês entenderem essa parte eletrônica das grandezas elétricas aplicado à placa do celular, aos testes do celular. Então a tensão ela é uma força, né? Quando você tem diferença de potencial, você tem essa força da tensão que faz movimentar os elétrons, é onde você tem a corrente elétrica. Então sem tensão você não tem corrente elétrica, ok? E a corrente elétrica ela é um movimento ordenado. O que é o ordenado? Os movimentos em um único caminho dos elétrons, que são em um condutor, num fio, nós temos os elétrons, que são as cargas negativas. Sem tensão, eles ficam desordenados. Cada um está em uma posição e você não tem esse movimento ordenado, então você não tem corrente. Quando você aplica tensão,
e tem que ter uma diferença de potencial para ter essa circulação de corrente, os elétrons eles vão todos para o mesmo caminho. Então isso é a corrente. E no caso, né, do aparelho celular, nós vamos trabalhar aí com miliamperes até amperes, ok? Agora vamos explicar a última grandeza elétrica, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica, ela faz a oposição à passagem da corrente elétrica. Ela vai ser representada em ohms. A gente pode utilizar a letra grega aqui para representar a resistência elétrica. Então, quanto maior a resistência, tá? Quanto maior a resistência elétrica, menos corrente vai passar por aquele caminho. Então, se você tem uma resistência elétrica muito alta, menos corrente passa. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Não vamos utilizar cálculos, tá? Porque se for utilizar cálculos, você vai ter os números exatos. Então, como exemplo, você tem lá um circuito que está passando, vamos colocar 1 ampere. E você tem uma resistência de 10, vamos colocar K ohms. Se você dobrar essa resistência para 20 K ohms, vai passar 500 miliamperes de corrente. Vai passar menos corrente. Então, quanto maior a resistência, menos corrente vai passar naquele caminho. Se você baixar a resistência, aí acontece ao contrário. Quanto menor a resistência, mais corrente elétrica passa por aquele caminho. E a resistência, ela é muito importante vocês entenderem, porque quando vocês pegarem uma placa com defeito, algum componente com defeito, vocês vão saber distinguir se ele está bom ou não, já tendo uma noção da resistência. Então vamos dar um exemplo, né? Mais à frente eu vou explicar o resistor. Então o resistor, ele tem uma resistência elétrica que vai passar pelo corpo dele, né? Ele vai limitar a oposição à passagem da corrente elétrica. Tem também uma queda de tensão. Então suponhamos que nós tenhamos um resistor aí de 570 ohms. Passa uma certa corrente elétrica por ele. Ele faz uma resistência à oposição da passagem da corrente. Tá? Resistência elétrica. Quanto maior a resistência, menos corrente vai passar pelo caminho. Você veio aqui nesse circuito e verificou que a tensão e corrente que deveria ter nesse ponto está alterada. Então o que acontece? No caso de resistores, quando eles alteram, é sempre para mais. Então eles sempre aumentam a resistência. Então você tem que fazer o quê? Primeiro, você vai analisar uma placa. Você está desconfiando de algum resistor. Você precisa olhar no esquema elétrico para saber qual que é a resistência em ohms desse resistor. Então, exemplo, lá está marcando no esquema elétrico 570 ohms. Nesse ponto, nós vamos ter uma tensão. Nós vamos ter uma tensão e também nós vamos ter uma corrente. Aqui você vai encontrar uma voltagem e uma amperagem. Com 570 ohms, dependendo do que está aqui à frente ou a tensão que entra aqui, nós conseguimos calcular e saber qual tensão e corrente deve ter aqui. Só que se aumentar essa resistência, ela está alterada, ela subiu para, vamos colocar 7.000 ohms para 7K, vamos dar um exemplo, né? Ele sempre vai alterar para mais. Você vai ter uma tensão e uma corrente diferente aqui. É uma resistência muito alta, muitas vezes você nem encontra os dados que você precisa devido a ter alterado. Então, no caso do resistor, quando ele se altera, ele sempre aumenta a sua resistência. Dificilmente ele vai cair a resistência ou vai entrar em curto, que é algo que não existe, né? Um resistor em curto, tá? Então, a resistência elétrica é isso. Quanto maior resistência, então imagina, você fechando uma torneira de água, você está aumentando a resistência. Vai passando pouca água até que vai chegar uma hora que não vai passar mais água, porque você está numa resistência altíssima.
Quando você abre a torneira, você está diminuindo a resistência e mais água passa. Então a torneira seria o resistor, aumenta ou reduz a resistência, e a água seria a corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica. Bom, a resistência é muito importante você ter uma noção, porque um botão de celular ele tem uma resistência. Quando você aperta o botão, você está fazendo a união de dois contatos. Essa resistência vai ficar muito baixa. Então, quando você vai testar um botão de celular, você coloca o multímetro lá na escala de semicondutores, que dá para você ter uma noção de resistência, aperta o botão e vê quantos ohms tem. Né? Tem que dar uma resistência bem baixa, né? Quase próxima aí de zero, né? Vai dar uma resistência baixa. Depende aí do botão que você vai testar. Agora, se você apertou, ele deu uma resistência muito alta, ou seja, ele está com problema. Então você deve fazer a troca dele. Resistores. O resistor que nós vamos encontrar na placa de celular são os resistores de cerâmica, que após carregado eles funcionam como uma chave aberta. Então o resistor ele tem aí uma resistência muito alta. Então você vai com o multímetro na escala de semicondutores e dá uma resistência muito baixa, 5 ohms, 3 ohms ou 0 ohms, uma resistência muito baixa. Então ele perdeu a sua proteção, ele está funcionando como curto. Se for uma resistência próxima de 0 ohms, a gente fala que é curto. Agora se ele tiver com 500 ohms, 1K ohms, aí ele está com uma fuga de corrente. Uma pequena corrente está passando por dentro desse resistor, por dentro desse capacitor, e ele criou um pequeno resistor dentro dele. Então por isso que é importante vocês saberem muito bem o que é resistência elétrica. A análise feita na placa de celular, nós vamos utilizar no multímetro a escala de semicondutores, que é aquela que tem o símbolo do diodo. A maioria dos multímetros você tem o sinal sonoro, que emite o bip. E a escala de tensão contínua. Tensão contínua nós vamos verificar a tensão que tem. A escala de semicondutores, nós já temos uma noção se a resistência está baixa ou a resistência está alta. E a corrente, no multímetro nós não vamos usar essa escala. No caso vai ser mais na fonte de bancada, né? Ao ligar o aparelho a gente vai acompanhar o consumo que mostra no visor da fonte de bancada. Então é isso, pessoal. Essas são as três grandezas elétricas: tensão elétrica, representada em volts pela letra V, corrente elétrica, representada aí em amperes pela letra A, e resistência elétrica, representada em ohms, né? A gente utiliza essa letra grega aqui, que parece o desenho de uma ferradura. Então todas as aulas da versão 1.0, que tem nos módulos anteriores a esse, que o professor Luiz vai lá com o multímetro, então ele está prestando atenção em dois itens, né? Ou ele está verificando a tensão ou a resistência. A corrente nós verificamos quando fazemos o uso da fonte de bancada, né? Ao ligar o aparelho na fonte de bancada, uma bateria, né? Então nós verificamos a corrente, porque a tensão você vai ajustar lá, né? A média de 4,5 aí você consegue trabalhar tranquilamente. E no caso da corrente, a fonte de bancada vai mostrar o consumo que aquele aparelho está tendo. Que assim, cada item que você liga na fonte de bancada, tendo o seu funcionamento normal, ele vai puxar a corrente que ele precisa. Se ele não estiver funcionando normalmente, a corrente ela vai ficar alterada. Se tiver um curto geral, ele vai puxar toda a corrente da sua fonte de bancada. A sua fonte vai até desarmar, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? O objetivo desta aula, é vocês entenderem o que é tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Ah, mas como que funciona o resistor, capacitor? Como que eu vou usar o multímetro lá na placa? Aí nos próximos vídeos a gente vai explicando mais sobre esses detalhes para abrir mais a mente de vocês em relação a essa área que o pessoal tem muitas dificuldades, né? Porque assim, se vocês não aprenderem passo a passo
os itens da eletrônica, o uso do multímetro, dessas ferramentas, né, que eu vou explicar a parte de ferramentas também, como usar o multímetro, fonte de bancada, vou explicar até algumas coisas sobre estação de ar quente e a estação de solda, que são esses equipamentos que sempre você vai ter quando for fazer análise e reparação de um aparelho celular. Fica difícil vocês terem sucesso nos consertos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Se tem dúvidas, assista novamente essa videoaula, assista umas 2, 3 vezes se você está com dificuldades. Se você não está com dificuldades e você entendeu perfeitamente o que é tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, não tem dúvida das 3 grandezas, você entendeu perfeitamente a função de cada uma, aí vamos para a próxima aula, beleza? Então até a próxima aula.